mundo estudava. Do meu lado estudava aluno de todos os tipos. Todo mundo fazia o mesmo curso que eu fazia, tinha direito de frequentar a biblioteca do mesmo jeito, frequentava os mesmos bailes que eu frequentava. E nunca vi nenhum problema de violência na cidade. A cidade era uma cidade cheia de poeiras, de tudo, mas não havia violência, não havia assassinatos, nem nada disso. Candango é uma pessoa mansa, boa, amiga, trabalhadora. O homem que implantou essa cidade, o homem que construiu essa cidade, foi um trabalhador, um injustiçado, que fez tudo por essa cidade. E na hora de... muitos receberam apartamentos, mas o nível de vida vai crescendo, foi crescendo. Eles tinham que vender para sustentar a família e iam passando os apartamentos, foram perdendo. E hoje em dia você vê que é muito raro você ver um candango que tem um apartamento bom em Brasília. Hoje em dia eles estão todos espalhados pelos arredores aí. Não conseguiram manter. E era para isso acontecer. Talvez, paralelo ao projeto de educação, não deveria ter um projeto. É que houve uma mania de economia depois. Naquela época, nossa, em 60, a gente acreditava que com a educação e a saúde a gente resolveria os problemas. Mas depois veio uma mística de que a economia é que muda as coisas. E não é. Eu ainda, no caso, dirigida só quando se tratava de recurso para a educação. Só nesse caso, não como a mola mestra do país, né? Eu acho que não era por aí. Se todo mundo tivesse com dente tratado, todo mundo tivesse com saúde e recebendo educação, eu tenho certeza que eles iam chegar num ponto em que todos frequentariam a universidade, procurariam os meios científicos e a nossa cultura iria subindo. Agora, eu posso dizer que nós hoje em dia estamos 30 anos atrasados, porque hoje em dia você vê que a comunidade científica está parada. Na época, quando foram expulsos os professores, mais de 200 professores da UNB, foi expulso um professor chamado Salmeron. Ele era um dos cientistas que descobriu uma das partículas do átomo. Esse professor foi expulso do Brasil. Ele tinha largado na Suíça uma universidade, a mulher dele era uma psicóloga, tinha largado seu consultório e vieram para Brasília, porque todos eles eram alunos que tinham estudado com bolsa de estudo do Brasil. E eles queriam retribuir o que eles tinham recebido. E eles não puderam. Assim como eles, muitos professores foram embora, não puderam ficar aqui. Depois disso, todo mundo sabe, eu acho que falar sobre a ditadura eu não vou falar, porque tem muitos livros sobre isso. Eu me recuso a falar deles, porque eu sofri na minha pele, através do que me aconteceu. Eu tinha tantas vontades na minha vida, tantos planos de fazer cinema, de escrever livros, tantas coisas que eu tinha vontade e que hoje em dia eu quero fazer ainda, mas eu vejo muito difícil, eu vejo que a comida é mais importante, eu vejo que tratar dos dentes das crianças é mais importante hoje em dia, sabe? E eu tive em Cuba esse ano, né, e eu vi que lá em Cuba, que é exatamente a mesma época aqui do Brasil, né, parece que está tudo parado há 30 anos atrás. Não tem um carro novo na cidade, os prédios estão sem pintar, mas você não vê uma pessoa na rua com dente estragado. Você não vê uma pessoa, um jovem sem estudar. Os jovens estudam de manhã e de tarde, de noite, e almoçam e jantam na escola. Tá indo? Tá ótimo. Diga aí, jovem. Almoço e janta na escola em Cuba. Pode contar? Então, foi muito bom eu ter ido a Cuba em agosto deste ano, porque o que eu achava que era impossível, eu vi em Cuba que é possível. Então, em Cuba, não há vê que há uma população de estudantes, e além disso ainda vem estudantes da África e de outros lugares, que recebem em Cuba uma educação, vão passear em outros países, estudam, fazem, hoje em dia medicina está ultra bem, fazem muitas descobertas com doenças de pele, psiquiatria. Então, aqui no Brasil, seria possível, porque é lógico que o nosso país tem uma dimensão continental, mas se pensasse que Cuba, por exemplo, conseguiu fazer uma reforma de educação
Então, Brasília conseguiria fazer reforma da educação. O plano era esse, era Brasília ter um bom plano de educação e depois ir passando para os estados, né? Seria um polo irradiador. Um polo irradiador. Do resto do Brasil. É. Agora, sobre... Nessa época eu fazia, quando eu era professora, né? Eu sou professora ainda, trabalho no TEL e faço vídeos educativos para passar nas escolas. E nessa época que eu quando eu entrei para a Fundação Educacional, eu fazia parte da Associação dos Professores, né? E assisti várias reuniões e fiz muitas reivindicações junto com outros professores. Era no tempo do Jean Goulart. Essa associação existiu até que época? Eu acho que ela terminou logo. Eu acho que em 64, antes, 63, assim. Não sei, não tenho certeza não. Houve algum movimento, algum fato marcante nessa época, envolvendo professores e governo, nesse período de 60, 64? Houve muita perseguição. Muitos professores que tinham oposição política eram perseguidos até por próprios alunos, até por alunos que chegavam em casa e diziam para os seus pais que... Isso depois do golpe, então? Mesmo antes. Mesmo antes, eu me lembro de... A gente sabia que havia oposição. Em 1960 mesmo já havia oposição. Dentro da sala de aula mesmo eu sabia que havia colegas minhos que pensavam diferente. E que usavam a força dos seus pais para dizer que o sistema educacional era socialista e que não podia, e que tinham muito medo de comunista. Eu acho que eu tinha que falar sobre... Professora, saída, retorno. Eu queria assim, colocar para evidenciar mais assim, se você lembrar, né? Condições de colocar, nesse período de 64, como era assim, um método, um recurso para o ensino, no período inicial da década de 60, e depois, quando você volta para trabalhar numa escola de arte, o que era, assim, o que significava a escola de arte, da escola de 64, você vai trabalhar, porque você saiu, né? Foi para o plano trienal. Lá, na outra gravação, você comentou um detalhe de que ali você desenhava aí plantas que eram já padronizadas, né? Que você não tinha podido interferir. Jorge, acho que você foi no ponto. É que... O que eu acho que havia, Jorge, era isso. Havia uma vontade, havia um plano de educação para Brasília. Mas é que havia um plano de educação nacional no MEC que não era o de Brasília. Então, quando eu fui trabalhar no plano trienal de educação, que eu fui ser desenhista do plano, que eu fui desenhar a escola, lá na escola, o que havia, o que eu tinha que fazer, eu não podia criar uma escola como eu achava que deveria ser uma escola. Tinha que copiar uma planta igualzinha às que o MEC fazia, que era uma sala de aula de cá, uma sala de aula de cá e o meio um pátio. Essas escolas que estão distribuídas no Brasil todo. Então eu falava, mas não pode modificar um pouquinho, não posso abrir a janela, não posso fazer a janela um pouco maior. Então, não pode, tem que ser assim. Então havia isso, sabe? Havia uma duplicidade de planos, quer dizer, lógico que eu não sei como explicar isso. Era uma coisa mais ou menos imposta, com pouca liberdade de adaptações às condições de quem fosse estudar ali, a região, o local, né? Eu precisaria de dar um estudo, de estudar de novo, aí deve existir lá na Câmara. Eu posso até dar um telefone, esse meu irmão mesmo que está aí, procurar no Senado, assim, você procura o nome do papai e vai nos discursos dele, até se achar o discurso da apresentação do Plano de Educação de Brasil. Esse plano abrangia todas as áreas, primário, secundário, universidade, tudo, né? Eu tenho a impressão que havia um Brasil retrógrado, que não queria mudar, que queria continuar do mesmo jeito. Então, eu acho que eu teria que estudar esse assunto. Vocês dois vão ter que estudar isso.
Porque a única forma da gente ver quais foram os empecilhos vão ser os discursos. Porque agora também eu tô fazendo essa limpeza aqui em casa dos papéis e eu achei uma porção de discurso de padres contra o papai, que dizendo que aquelas ideias não podiam e tal. Então eu fico pensando, será que não é um ensino pago? Hoje em dia está nessa luta. É um detalhe importante. No início dos 60, existiam escolas particulares também, no Distrito Federal? Ou só escolas públicas? Existiam, sempre existiam. Muitas? Não, existia o Colégio Dom Bosco, Maria Auxiliadora. As escolas religiosas? Religiosas. Não existiam? Não existia essa quantidade de escolas particulares. Só as religiosas? Só as religiosas. E E as leigas eram só a escola pública? Na escola pública. Não tinha a escola particular leiga? Não, particular leiga, eu não me lembro. Não, não tinha. Não tinha não. É um dado que eu acho É que interessante. não havia necessidade, porque tinham tantas escolas boas, públicas, que quem queria colocar o filho num colégio religioso tinha o colégio Dom Bosco, tinha o colégio Auxiliadora. Então, sempre teve esse colégio, mas não havia essa quantidade de escolas leigas que existe hoje, não. E o currículo das séries iniciais? Você trabalhou com alfabetização em 61, 62, né? E depois você foi trabalhar com artes. Quando eu dava aula para a escola, para essa parte de alfabetização, nós tínhamos cursos regulares. Os professores recebiam, todas as tardes, a gente tinha um horário de orientação. E a gente tinha um dia para preparação dos planos. E também a gente tinha um curso, tinham cursos, vinham professores de fora para nos dar aulas. Então era muito interessante ser professor aqui. Não era uma coisa parada como hoje, que o professor está na sua sala de aula e ninguém nem lembra que ele está lá. Não, sempre chegava um convite para um curso lá na L2 de professores, todos os professores, trocar ideias sobre coisas, sobre melhoras do ensino. E a orientação, essa questão da orientação, quem é que dava orientação para vocês? Era a diretora da escola? Ou tinha uma equipe que vinha? Era a diretora da escola, que era a Ana Bernardes, né? E também, quem cuidava da parte administrativa da escola era a vice-diretora. A vice-diretora que olhava se chegou tarde, se não chegou, se faltou, se não faltou. Não, a diretora da escola, ela era o mentor intelectual da escola. Isso aí era muito importante, porque a gente sentia que havia uma orientação educacional da escola. E o programa, o currículo de cada Ela turma também era elaborado com os professores ou era só junto com os professores? Era junto com os professores. Diretores. Eu me lembro também, tinha uma professora chamada Helena Reis. Ela era uma grande educadora lá de Minas. Ela tinha muita gente que era contra ela aqui no Distrito Federal. Mas eu sempre vi falar muito bem dela, porque ela segurou firme a educação no começo aqui em Brasília. Eu acho até que você devia procurar, tem umas professoras aí, a professora Santa, a professora, aquela, como é que chama? Amabile. E essas professoras, elas tinham mais idade do que eu. Porque eu tinha 17 anos. Eu formei com 17 anos. Então era muito nova, tinha muitos ideais, e tinha um pai educador em casa. Eu sempre dei muita atenção à educação, mas eu outra coisa, naquela época, eu não quis ser professor, eu nunca quis ser orientadora e nem nunca quis ser diretora nem vice-diretora. Porque você poderia ser. Por exemplo, se eu quisesse fazer um curso para diretora, eu tinha um curso que eu podia ser para diretora. Mas eu sempre quis ser professora primária. Ganhava-se, depois você vem cá, ganhava-se assim, até, depois, mais tarde, quando eu fui fazer os pontos, é que eu vi que a professora primária tinha 1 ponto, a diretora tinha 50 e a vice-diretora tinha 25. Quer dizer, deram um jeito aí, fazendo com que as professoras primárias não valesse nada. E só tivesse valor orientadora, vice-diretora e diretora. Isso aí é uma coisa recente, coisa também para ajudar aos que já estavam em cima, né? Então isso se interessou muita gente, fez muita gente sair, deixar de ser professora primária para tentar o salário, as melhorias. Foi uma situação que você já encontrou
mudada quando retornou? Quando retornei. Quando eu retornei, eu me espantei com isso. Eu falei, mas na época que eu entrei, me diziam que o professor primário ia ser sempre o primeiro na escala de vencimentos, de tudo, porque o merecimento era esse. Quem está na